Olá, e aí, como é que você está? Para essa devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no livro do profeta Oséias, capítulo 14, os versos de número 4 ao 6 e o 9, que assim registra: Curarei a sua infidelidade, eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Perceba que ao final do seu livro, o profeta Oséias, ele vai proferir essas preciosas palavras como boca do Senhor ao povo de Israel, ao povo de Deus, e como palavra do Senhor também é uma profecia a ser aplicada a você, a mim, à vida do povo de Deus hoje, a sua igreja, o Israel espiritual do Senhor. Perceba a maneira pela qual o Senhor, usando esse seu servo profeta Oséias, fala de uma maneira carinhosa, amorosa e misericordiosa para o seu povo ao dizer: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E de fato, o Senhor ele cumpriu essa sua profecia quando em Cristo Jesus ele o crucificou ali na cruz do Calvário. Ele lançou sobre o seu Filho amado os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, os cravou ali na cruz do Calvário e, portanto, fomos curados, sarados, em primeiro lugar, espiritualmente falando. Daí, recebemos dele a salvação e a vida eterna. E depois, em segundo lugar, a enfermidade e a cura física, quando na segunda vinda de Cristo, seremos transformados aqueles que estiverem vivos e os mortos ressuscitarão num corpo glorificado, num corpo imortal, num corpo que será revestido de uma nova forma para habitar no novo céus e na nova terra. Então o Senhor fará e operará e realizará isso, como ele já fez a primeira parte, que foi exatamente ao enviar o seu Filho amado para nos conceder, para nos dar a salvação. E sobre o seu Filho, ali na cruz, ele lançou a sua ira, ao invés de lançá-la sobre você e sobre mim. E sobre você e sobre mim, ele manifestou a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Perceba que aqui esse orvalho é tipo aquela garoa, aquela neblina que nós a vemos e a contemplamos pela manhã, que ela vai caindo suavemente e de uma maneira suave, ela vai penetrando a terra e vai fazendo com que as plantas germinem, as sementes germinem, cresçam, nasçam, floresçam, criem ramos, deem frutos. Assim é a ação do Espírito Santo, o rio de água viva que flui do trono da graça do Senhor e que jorra no seu interior e que paira e que está em você e sobre você. E continua o texto dizendo: estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Percebe que são todas as coisas linguagens figurativas que o povo entendia muito bem o que o Senhor estava dizendo. Crescerá, criará raízes, ramos, se esparramará e se estenderá sobre todos os povos, línguas e nações. E aí continua o texto dizendo no último verso 9: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Por quê?
porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. E o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os caminhos do Senhor são retos e os justos, os salvos, os remidos, os lavados pelo sangue do Cordeiro andam nos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor é que ilumina, ela é a lâmpada para o seu caminho, para o nosso caminho, para o caminho que o Senhor nos conduz e nos leva à vida eterna. Mas também esse mesmo caminho é aquele que os ímpios, os não crentes, os não salvos tropeçam, caem e serão, pela mesma palavra, lançados no lago de fogo e enxofre. Portanto, você creia, você confie, você espere e você se coloque diante do Senhor e aos pés do Senhor na dependência dele hoje e sempre. Pai, obrigado por essa sua preciosa palavra, promessa de graça, de misericórdia, salvação e libertação em nome de Jesus. Amém. Que assim então você proceda e haja, você se humilhe, se coloque diante do Senhor, ande como justo nos justos e santos e retos caminhos do Senhor hoje e sempre. Amém.